Vamos continuar nossa reunião. Vou dar a palavra ao deputado Changicong. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, tenho 3 questões para colocar. Primeiro, tem a ver com a segurança nacional e trata de um assunto relevante que conta com a participação de toda a população de Macau, com o sistema de um país, 2 sistemas. Proteção, a segurança nacional é muito importante. O governo da RAEM tem vindo a insistir na proteção da segurança nacional e em anos consecutivos realizou a exposição sobre a educação da segurança nacional com resultados notórios em conjugação com a tradição boas dos residentes em proteção da segurança nacional. O valor do patriotismo continua a aumentar. Neste ano foi feito os trabalhos de alteração da lei relativa à defesa da segurança do Estado. Em Macau, na área de proteção e segurança nacional, está a enfrentar mais desafios e, tal como referiu na apresentação, na sua página 2ª, insistir ou seja uma participação por parte da população em geral é o trabalho, o princípio existido pelo senhor secretário e sim, portanto, neste sentido, gostaria de perguntar ao governo quando a participação de toda a população para a proteção da segurança nacional pode fazer uma apresentação breve sobre isto. Segundo, tem a ver com a segurança da cidade. Em 2023, na tutela da segurança, foi feito bem os trabalhos da proteção da segurança de Macau, com combate rigoroso dos crimes, com vista a assegurar a estabilidade social de Macau, o que contribuiu para a construção de uma cidade turística Macau. Na vertente da cibersegurança, o governo tem desenvolvido ou desempenhando as suas funções, conseguindo assegurar o desenvolvimento estável da cibersegurança de Macau, tal como referiu o senhor secretário, quanto aos ataques cibernéticos que são variados, com a prevenção do governo e as fraudes cibernéticas também são variados, que conseguem ou vão afetar a vida da população. Portanto, o reforço da previsão e a proteção da segurança são muito importantes. Portanto, na próxima fase, qual o plano do governo em relação aos trabalhos de reforço, de policiamento inteligente e também assegurar a segurança das infraestruturas críticas? Qual o plano do governo em relação a estes trabalhos e também os crimes transfronteiriços? Quais são os resultados alcançados e quais são os trabalhos na próxima fase? Mas, do que tem a ver com o apoio do desenvolvimento turístico, neste ano foi concretizado a política de uma paragem do veículo para o controle e passagem fronteiriça bilateral, que facilita a passagem dos residentes entre Macau e Hanqin. E para as pessoas ou pessoal que sempre passam pelas fronteiras entre Macau e Hanqin, qual o plano do governo
para a respectiva facilitação. E especialmente passageiros frequentes, está estreitamente relacionado com as indústrias 1+4, contribuindo para o desenvolvimento da Hangzhou e acelerar a construção do centro de turismo de Macau. E assim, gostaria de perguntar se o governo tem qualquer caracterização sobre o projeto de passageiro frequente. Tal como referiu o senhor secretário, alta frequência com baixo risco são princípios ou critérios básicos para ser passageiros frequentes. Acho que os visitantes que exercem atividades de exposições e convenções devem ser considerados ou classificados como passageiros frequentes para promover o aumento dos visitantes e incentivar as respectivas atividades, porque o setor turismo está disponível a facultar mais opiniões para servir de referência. E neste ano, na tutela da segurança, tenho várias opiniões, ou seja, top 5, que desperta a atenção da sociedade. Primeiro, que tem a ver com a polícia turística. Segundo, setor de hosteleiro, ou seja, a sua formação contínua para o setor hosteleiro. Terceiro, o centro de combate antipula, ou o centro de coordenação de combate às pulas. Quarto, é a entrada dos assuntos ao policiamento comunitário. Quinto, é o reforço da segurança para a construção de Macau como uma cidade turística e lazer. Todos esses trabalhos merecem o nosso reconhecimento. Não sei se o governo ou o senhor secretário pode fazer uma apresentação sobre estes pontos. E não sei se o governo pode desenvolver o mecanismo eletrônico de informação ou registro ou recolha biológica dos turistas. Obrigado. Deputado Wansaman, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, seus colaboradores. Muito boa noite. Senhor secretário, queria falar com o senhor secretário sobre os seguintes aspectos. Primeiro, há vários postos fronteiriços em Macau, então como é que podemos controlar as mercadorias trazidas pelos passageiros e se há condições para promover a facilitação das medidas de passagem fronteiriça. Sim, a passagem fronteiriça é muito importante para Macau. Por exemplo, nos postos fronteiriços terrestres, temos 5 e mais outros postos, no total são 8. Então, um ano pode registrar-se mais de 100 milhões de passageiros. Por exemplo, no posto da linha artificial da Ponta de Delta, as regras definidas no Introducine são diferentes
definidas por Macau. Por exemplo, no posto fronteiriço do Indochina, há um aviso, uma placa de aviso dizendo que, de acordo com a lei de sancionamento sobre segurança pública, há objetos que são proibidos de trazer e entre 10 objetos proibidos, 3 estão ligados com os passageiros. Por exemplo, álcool e gel para cabelos, etc. E segundo muitos passageiros, por exemplo, aquele gel para cabelos ou tesouras para cortar a comida ou durante a epidemia. As pessoas também podem trazer álcool para desinfectação, mas devido a problema de segurança, estes objetos são proibidos de trazer para passar a fronteira, mas em Macau o seu transporte é permitido. E segundo as regras sobre os objetos proibidos de ser trazidos nos comboios. E isto não tem a ver com os postos transfronteiriços terrestres que ligam Macau e a China. Assim, os passageiros de comboios e passageiros que passam as fronteiras também são diferentes. Portanto, isto tem a ver com a facilitação de passagem transfronteiriça. Então, senhor secretário, se há ou não condições, por exemplo, mecanismo de cooperação regional para assim. Ou seja, sabemos que Macau, os passageiros que passam para Macau, o seu número é muito elevado. Então, se é possível promover a facilitação da passagem transfronteiriços, se podemos fazer isto, então isto vai contribuir muito para Macau. Ou podemos ou não, tomamos como referência as normas de transporte aéreo, ou seja, como é que podemos uniformizar as normas para a passagem fronteiriça, quer por via aérea, terrestre, e se podemos uniformizar estas normas de passagem transfronteiriça, então isto vai contribuir muito para o desenvolvimento econômico de Macau. Os passageiros, os turistas, para além dos turistas, agora também há veículos que possam circular em Guangdong e assim, como é que podemos encontrar um ponto de equilíbrio entre os objetos que podem ser transportados através de veículos e podemos também reforçar a divulgação da informação para o conhecimento de turistas. E, na realidade, também nos deparamos com um grande problema, ou seja, devemos reforçar o sistema e, ao mesmo tempo, resolver o problema. E quanto à prevenção de burlas, agora há mais informações sobre estas burlas. E muitas pessoas têm acesso a dados pessoais de outro. Como é que podemos eliminar essas situações? Em Macau, muitas empresas locais também investem no Indochina. Mas no Indochina,
há uma elevada transparência de dados dessas empresas, ou seja, através de aplicações pode ter-se acesso às informações de empresas, por exemplo, os dados dos seus sócios, administradores, etc. E muito pessoal financeiro também recebe muito e-mail para ter acesso a dados pessoais dos membros das empresas. E muitas vezes temos um SIM card com 2 números de telefone, e com o número de telefone de Hong Kong nós recebemos muitos telefonemas de burlas. Então, será que haver lacunas neste aspecto? E quando a passagem fronteiriço no Parque Industrial Transfronteiriço, há anos, com a remodelação do posto fronteiriço de Hanqing, muitas mercadorias foram transportados entre postos transfronteiriços do Porto dos Cercos para ser distribuídos. E como há mais corretores de veículos no posto de Hanqing, então vai ser cancelada aquela medida, e no caso de drones vai ser utilizado para evitar praticantes de comércio paralelo. Deputado Ipsukai, obrigado, senhor presidente e senhor secretário. E tenho algumas opiniões a apresentar. Primeiro, quanto à segurança nacional e quanto à legislação e a divulgação da lei, o conceito de segurança nacional da população está a ser aumentada, e o sentimento de identificação também está a aumentar, e também a população está orgulhosa pelo desenvolvimento do Estado. Portanto, no capítulo sobre segurança nacional, a sua implementação, eu tenho confiança na sua implementação, e no próximo ano vai haver evento de grande envergadura. Portanto, será que podemos, nos termos da lei, orientar as empresas a usar a bandeira nacional, porque no Dia Nacional costumamos usar a bandeira nacional nesse dia. Portanto, esta é uma forma de educação muito boa. E nos últimos anos, algumas pessoas vindas do interior da China acharam que o usar da bandeira nacional no Dia Nacional é rara em comparação com Hong Kong. O governo vai usar a bandeira, mas as empresas privadas normalmente não, e a população também não. E em que situação podemos usar a bandeira nacional? Se o governo pode dar mais informações à população, para a população saber em que situações se pode usar a bandeira nacional, por exemplo, no Dia Nacional. Portanto, espero que isto seja implementado com concretização do segundo capítulo. Quanto ao segundo capítulo, a transparência da aplicação da lei é elevada. E quanto ao crime, o número é inferior ao registrado antes da epidemia, mas algum crime, incluindo posto a fogo, etc., aumentaram. Portanto, temos de prestar mais atenção ao crime
violento, especialmente. E concordo com a ideia do senhor secretário. Isto é investigação orientada para informações, mas, ou seja, tenho um hábito de passear à noite, mas agora tenho algum medo para fazer isto. Temos olhos nos céus, temos tecnologia, mas no lugar com poucas pessoas também temos medo quando passeamos neste lugar e quanto à prevenção de crime, ou seja, a infração de dados, por exemplo, a cobrança abusiva de taxas. Será que há dificuldade na apresentação de queixas? E acho que ou seja, o número de queixas parece que é diferente da situação real, porque muitas pessoas dizem que há dificuldade em apanhar taxas. Portanto, nesta matéria, será que é possível introduzir melhoria ou não? E quanto ao capítulo 4, gestão rigorosa e flexível, e nos últimos dias aqueles catástrofe do herói do nosso país voltaram para a sua natalidade, tanto, e foram realizadas cerimônias de alto nível para receber essa catástrofe, tanto. Quanto a esta gestão rigorosa e flexível, a nossa equipa cerimonial ao quadro de honra. Como é que podemos elevar o sentimento cerimonial? Portanto, temos de reservar a história, mas depois disto podemos introduzir melhoria nesse sentido, porque no próximo ano celebra-se o 70º aniversário da fundação do nosso país. Portanto, podemos melhorar nesse sentido. E quanto à nova prisão, a nova prisão vai ter uma capacidade para 2.700 recursos. Algumas pessoas foram condenadas, mas não vão para a prisão. Portanto, se a capacidade de nova prisão é suficiente para responder à necessidade ou não. E o dado mais recente é de 1.300 recursos e as pessoas de Hong Kong ocupam 10%. Sim, também assinamos um acordo de entrega de recursos com Hong Kong, mas também há recursos de Hong Kong na prisão, mas quando recursos quer ser entregue para Hong Kong, não sabemos. E qual é o ponto de situação e que melhorias vão ser introduzidas. Sim, são estes 4 capítulos. 梁鴻勢議員。多謝主席，史上。
Alanzai, obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Primeira questão tem a ver com as pensões legais. O Serviço de Turismo, nos primeiros 9 meses, fez uma fiscalização de 70 frações e com a cooperação da economia existe cada vez mais pensões legais. Então, vou fazer uma avaliação se a situação vai agravar-se e vai cooperar com as associações de mercado e as empresas de gestão de propriedade para reforçar a execução da lei, e vai ter mais operações nos pontos negros. E, aliás, para aqueles que angariam clientes, no momento de fazer os atos de publicidade, podemos combater este tipo de ilegalidade. E também pode ter algo para incentivar as pessoas que apresentam denúncias para o combate deste tipo de ilegalidade. Segunda questão, está cada vez mais frio e também no passado se diz há casos de carbono. E também tem a ver com os caçadores então o governo que também vai ter regras mais rigorosas sobre a venda ou importação deste tipo de caçadores. E para os idosos, sobre a falta de conhecimentos sobre a segurança disto, então o Corpo de Bombeiros vai destacar pessoal para ajudar os idosos a escolherem os aquecedores e outros equipamentos relacionados. Terceira questão sobre o sistema óleo do céu. Acho que esse sistema é importante, contribuiu muito para o combate à criminalidade. E ponto de citação da instrução da sexta fase do sistema olhos no céu. E na frase anterior, aquele 200 da Câmara já entrou em funcionamento em 2016, sua primeira fase. Então, as novas câmaras devem ser atualizados, ou os estados com novas tecnologias para contribuir ao combate à imigração clandestina e também da zona norte, algumas por causa da falta de olhos no céu, não consegue verificar determinada zona, então o governo vai fazer uma nova avaliação para instalar mais olhos no céu, para prevenir os atos de imigração clandestina, ou através de inteligência artificial ou outros equipamentos. No caso de detectar indícios, também vai ser comunicados à polícia para interceptar essas pessoas. Para as pessoas que entram ilegalmente, já fizeram alguma avaliação sobre o motivo para trabalhar ilegalmente ou vão jogar nos casinos, porque também temos lista para proibição de reentrada de indivíduos. Então, o governo pode fazer uma interconexão de dados com os casinos sobre estas pessoas. No caso de serem proibidos de entrar nas nossas fronteiras, então podemos interceptar diretamente estas pessoas para entrarem nos casinos. Vai ser criado este tipo de sistema de fiscalização ou vai haver uma troca de
de dados com os casinos para interceptar estas pessoas que entram ilegalmente ao nosso território. E, por fim, sobre a segurança rodoviária, sobre a questão de atravessamento sem obedecer a regras de trânsito, o governo já falou que vai ser forçado a atuação, as multas, mas o secretário referiu que o essencial é a questão de consciência e educação. Gostaria de perguntar, no momento da execução da lei, já fez algum análise? A maior parte são idosos ou turistas ou trabalhadores não residentes. Feito uma análise, então podemos fazer trabalhos de sensibilização mais adequada. E se há alguns turistas que não conhecem a língua chinesa, podemos ter mais sinais utilizando outras línguas para conhecerem as regras de trânsito. E irás também podemos, através das associações civis ou outras empresas, para reforçar a consciência por parte junto dos idosos e de outros trabalhadores não residentes. Acho que isso é importante para reforçar a sua consciência. Para além dos peões, também temos ter em conta os condutores, que utilizam telemóvel enquanto durante a condução, apenas conduzem com uma mão. Então, conseguimos prevenir isto apenas com o pessoal, ou temos de ter sistema ou com equipamentos eletrônicos para interceptar estas pessoas? Que isto consegue surtir mais efeitos. E também no momento da revisão da lei de trânsito rodoviário, também houve vozes na sociedade que vai ser criado um regime de pontuação. Qual é a ideia do secretário sobre a criação deste regime? Obrigado. Deputado Yao Ting-biu. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, membros do governo, caros colegas, boa noite. Esta noite, meus colegas já colocaram muitas questões relacionadas com Bula, mas também gostaria de trocar a minha opinião com o senhor secretário. Ultimamente, a rede ou Bula cibernética está cada vez mais grave, que afeta a propriedade, a riqueza da população, também a vida da população, através de telefone, mensagem, e-mail, também plataforma de aplicação social, ou para praticar este tipo de atos de Bula. E através destes meios, adquirir informações pessoais para efeitos de enganar dinheiro, e os serviços competentes, por não poderem contatar com as empresas de telecomunicações para adquirir informações, por exemplo, origem do telefone, informações de infratores. Portanto, finalmente, sempre os processos foram arquivados. E, senhor secretário, no futuro, em relação à aplicação da lei com perspectiva, o governo vai continuar a reforçar a cooperação com as empresas de telecomunicações até alterar as respectivas leis para pedir às empresas de telecomunicações para reforçar a identificação da origem do telefone. Por exemplo, se envolve telefone do interior da China, há que ou seja, reforçar a cooperação com os órgãos competentes de outros lugares para melhor realizar trabalhos para combater atividades transfronteiriças de crimes. Da palavra o governo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as questões de 5 deputados.
Sim, o deputado John Kim-chong referiu no capítulo de segurança nacional sobre garantias de sistemas e a participação de toda a população. Em relação a esta questão, de facto, no relatório da SLAC já expliquei qual o seu sentido. Garantias de sistema, de facto, nós, em conjunto, vamos fazer bem os trabalhos. E não só dependendo da polícia, mas sim implica a participação e interação de toda a população para assim demonstrar o conceito geral de segurança nacional e a ideia de participação de toda a população. Nós vamos lançar ações de sensibilização para que todos saibam a sua responsabilidade e assumam a sua responsabilidade. E no caso de garantias de sistema, vamos modernizar os sistemas e regimes. Este é o nosso objetivo, a nossa meta e é também uma exigência apresentada pelo presidente Xi Jinping no relatório do 20º Congresso. E quanto à segurança de dados, qual o seu apoio e impacto no desenvolvimento de setores? De facto, isto é muito importante. No interior da China, a lei de segurança de dados dá importância ao asseguramento de segurança e, ao mesmo tempo, desenvolvimento social, ou seja, como é que se recorre dados para promover o desenvolvimento de diferentes setores. Em Macau, nós prestamos muita atenção à segurança e, portanto, temos de assegurar que as infraestruturas críticas funcionem de forma ordenada e sem sujeitar-se a ameaças de ciberataques. Sabemos que as redes são transfronteiriças e, portanto, os nossos trabalhos de proteção de cibersegurança também são realizados de forma transfronteiriça. Precisamos de estabelecer um mecanismo de cooperação com Hong Kong e com outras regiões. Trata-se de uma prioridade nos nossos trabalhos. De facto, a PJ também já estabeleceu um mecanismo com outras regiões vizinhas. E, por exemplo, com Hong Kong, nós já realizamos ações de formação e nós também participamos no fórum sobre a cibersegurança ou nas ações organizadas em Hong Kong. Portanto, temos de dar uma resposta de forma transfronteiriça para assegurar a segurança. No caso de postos transfronteiriços em Hanqing, de facto, a passagem transfronteiriça para passageiros frequentes, estas medidas já foram lançadas em junho e, portanto, já há 2 corredores para os passageiros frequentes. E se as técnicas permitirem ou a lei permitir, e assim podemos proporcionar mais facilidades na passagem fronteiriça. E agora já reservamos espaço para isto e também já negociamos com os serviços competentes do Inter-China, tendo em conta a sua política e leis, mas isto depende do futuro desenvolvimento. E quanto ao desempenho ou efeito da polícia turística e também aos trabalhos anti-burlas, e quanto aos trabalhos de ampliação de 3 sistemas, de facto, tudo isto já foi referido no relatório das LACs. No caso da polícia turística, agora há 75 polícias turísticas, mas de facto a PSP já formaram 172. E se
Em caso de necessidade, então, os formandos já podem executar estes trabalhos e são 6 lugares em Macau e em Taipa que as polícias turísticas estão destacados. E quanto à proteção de dados pessoais no Indochina, parece que não concorda com a prática do Indochina, mas não disse diretamente, mas através de diferentes canais. De facto, estas medidas de segurança do Indochina não podemos interferir. Mas podemos transmitir as opiniões de deputados, dos residentes para os serviços competentes do Indochina, porque devido ao princípio um país, dois sistemas, não podemos interferir nesse assunto. E quanto aos números de telefone dos estrangeiros, porque é que são aproveitados por delinquentes? Porque há pouco, recentemente, também recebi uma telefonema do Indochina, mas este número de telefone é gerado automaticamente. E quanto à circulação de veículos nos postos de Hanqing, devido às obras de construção dos postos em Hanqing, os veículos foram desviados para outros postos. E os corretores da segunda fase agora estão em funcionamento experimental e depois de passar algum tempo é que vamos discutir sobre este assunto ou deixar os veículos circular novamente nestes postos em Hanqing ou como. Depois é que podemos discutir. E quanto aos praticantes de comércio paralelo, de facto, os serviços de alfândega também já prestaram atenção a isto e negociaram com os serviços competentes da China. Quando a questão de izar de bandeira nacional, que é pouco, que é menos em relação, em comparação com Hong Kong. Agora, em Macau, 3 serviços competentes são responsáveis pela monitorização do izar de bandeira nacional, incluindo economia, PSP e também serviços de alfândega. E no futuro, como é que podemos permitir mais pessoas a izar a bandeira nacional? Então, isto é necessário, para o efeito é necessário alterar ou ajustar a lei. E se calhar podemos fazer mais ações de divulgação, mas tudo isto exige os esforços de todo, porque a polícia não tem competência para permitir os residentes izar a bandeira nacional. Só podemos investigar se esta situação corresponde ou não à lei. Eu compreendo a sua ideia. O izar da bandeira nacional também é uma demonstração de patriotismo. Sim, agora houve mais crimes. Porque no ano passado, devido à epidemia, houve menos, mas depois de retomar a normalidade, é certeza que há um aumento de crimes. Mas vamos analisar os seus motivos e vamos também lançar medidas de resposta. E quanto às infrações de táxis, depois eu vou passar ao meu colega. E no caso de guarda de honra, acho que já referi pelo menos 2 vezes. Hong Kong alterou esta norma, sabemos os motivos, mas para Macau temos de seguir
a natureza, mas já estamos preparados para treinar os agentes para a quarta de honra e portanto, depois podemos continuar com esses treinos e quanto à capacidade da nova prisão, de facto, agora a nova prisão tem uma capacidade de acolher 2.700 recursos. Neste momento, há apenas 1.300 recursos no prisão. E nós, assim, celebramos acordos de transferência de recursos só com Hong Kong e Portugal. Os recursos foram transferidos para Portugal foram menos, mas os recursos transferidos para Hong Kong são mais. Pensões ilegais. Depois eu vou passar a palavra ao comandante Mkamwa para dar uma resposta. Será possível criar prêmios para ser atribuídos, mas isto depende do turismo. Podemos discutir. E quanto aos sistema de olhos no céu, a quinta fase visava aperfeiçoamento das fases anteriores e a sexta fase também, mas não incluem a zona A. E quanto à zona A, vamos acortar a sua construção para depois podermos definir um plano. Já concluímos quinto fases e para sexto fases vamos instalar 600 e tal câmaras. Se calhar vamos concluir até 2027. Podemos iniciar os trabalhos em 2025 e concluímos em 2027. Se as condições da zona A permitirem, então podemos avançar com estes trabalhos. E quanto à intoxicação pelo monóxido do carbono, depois eu vou passar a palavra ao meu colega. E quanto à passagem irregular de ruas, de facto, normalmente foi praticado pelos turistas e os residentes locais cumprem as leis e quem tirou fotos normalmente foram turistas. E quanto aos condutores que fumam a quanto da condução, então se isto causa acidente, então vai ser penalizado. Regime de pontuação. Muito em breve vamos alterar a lei de trânsito rodoviário e depois é que vamos divulgar mais informações. Deputado Yao Tengpiu, burlas telefônicas, como é que as companhias de telecomunicações vão identificar a origem desses telefonemas. De facto, a BJ está em negociação ou em comunicação com estas companhias. E normalmente nós só podemos comunicar com os dirigentes dos serviços competentes da China só através do WeChat e, portanto, nós não conseguimos fazer aqueles trabalhos. E o deputado Ma Chi-seng referiu o plano de voluntários dos Jogos Nacionais. Sim, vamos avançar com os trabalhos de formação, com todo o empenho. Deputado Sigalon falou de resposta durante o incidente. Sem dúvida nenhuma, damos prioridade à prevenção, mas a resposta durante o incidente também é uma etapa muito importante, porque quando houver ciberataque malicioso, então é muito importante quer a prevenção pré-incidente, quer a resposta durante o incidente. Agora vou passar a palavra ao comandante, ao diretor da BJ, Si Jong-meng, para sobre... Obrigado, senhor presidente, caros deputados.
E PJ dá muita importância a pula de telecomunicações e este ano já criou o centro pula. Portanto, também melhoramos a distribuição de recursos para fazer melhor prevenção e recuperação. E a prevenção é muito importante para combater a pula. E estamos a fazer este trabalho de forma ativa. E este ano a PJ também reforçar a ação de divulgação. E até outubro deste ano realizamos 300 ação de seminários, também realizamos nova atividade, por exemplo, Roadshow, e através da plataforma online, também realizamos ações de formação e contando com 2,5 milhões de visualizações. Portanto, e a secretário também deu uma explicação detalhada sobre isto e quanto à nova forma de pula. E a alerta que enviamos aumentou mais de uma vez em comparação com o ano passado para evitar ângulo morto. Portanto, queria salientar quanto àquele website de phishing. E em finais de junho também criamos um mecanismo de bloquear este website em comparação com operadores de comunicações. E quando detectamos um website, o operador vai bloquear este website imediato e para evitar o acesso a este website por parte da população. E quanto ao combate transfronteiriço, de fato, temos dificuldade no combate. E quanto ao grupo fora da fronteira, além da fronteira, também cooperamos com o serviço homólogo das regiões vizinhas para fazer este trabalho de combate. E este ano manteremos com sucesso 3 grupos de pula. E também 109 pessoas foram detidas por causa disso. E alguns actos foram praticados em Macau, portanto, também podemos. Agora, Krishna Benzolegai, passar a palavra ao meu colega. Obrigado, Sr. Star, Sr. Presidente, senhores deputados. Nossa polícia da PSP chamou atenção à questão da pensão legal através de linhas quentes, também com a cooperação com as associações da empresa de gestão de edifícios. Também conseguimos detectar vários websites sobre o pensão legal, fizemos já as operações de combate. E também temos vindo a cooperar com o Serviço de Turismo para ter as operações de combate nos primeiros 10 meses do corrente ano. Encontramos 82 frações e 19 foi que fomos lá com os serviços de turismo. E fizemos 97 ações, operações, e encontramos 25 pessoas, que uma diminuição de 86% em relação a 2019. E também foram declarados como arguídos, 20 pessoas, arguído com 20 pessoas,
e pessoas que ainda entraram no território através de postos de fronteiriço vão continuar a ter reparações com os serviços competentes. Obrigado. Deputado Jiang Qijong, obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta detalhada do senhor secretário em relação ao aprofundamento do procedimento comunitário com a entrada ou aumento da entrada dos turistas nos bairros antigos. Gostaria de perguntar o seguinte: para adaptar-se desta nova tendência ou conjuntura nova na área da segurança, com a governação boa em assegurar a segurança satisfação dos turistas e bem como a sua segurança a qualquer apresentação? Deputado Juan Saman, obrigado. Agradeço a resposta do senhor secretário. Queria manifestar na nossa opinião, sim, diferentes regiões têm diferentes práticas com diferentes vantagens. Não estou contra. Mas como temos diferentes mecanismos e como as duas regiões estão tão próximas, então devemos estabelecer mecanismo de comunicação boa e como estamos também a promover a integração da Grande Bahia, então devemos fazer bem os trabalhos de passagem transfronteiriça. Só citei um exemplo e agora já recebi a promessa do senhor secretário e isto é muito bom. Quanto à questão da SIM card com 2 números de telefone, ou se calhar é emitido por diferentes companhias de telecomunicações e por causa de lacunas, então estes dados foram à fuga desses dados. E assim conseguimos receber burlas telefônicas. E assim, se este número de telefone, ou se os porões ligam a estes números de telefone, então podem facilmente dominar as informações dos seus utilizadores. Portanto, se têm condições, prestam atenção a isto. Deputado Sugai, obrigado, senhor presidente, e obrigado pela compreensão do senhor secretário. Também queria perguntar sobre a situação de izar bandeira nacional, porque temos uma regulamentação sobre esta matéria, mas e quanto ao hino nacional, também há regras para isto. E temos de comportar-se bem ao tocar hino nacional. Portanto, quanto a izar da banda nacional, temos de incentivar a população a fazer isto, mas temos de dar a conhecer a forma correta de izar a bandeira nacional. Se para a população podem corresponder à exigência da lei. Se assim a população faz todas izar a bandeira nacional e quanto à aplicação da lei, à noite ou em lugares menos movimentados, será que é possível destacar mais agente policial para prevenir qualquer risco? Porque há muitos turistas com motivos diferentes para chegarem a Macau. Portanto, Macau é uma cidade turística. E se com mais gente policial neste lugar é possível suceder evento dissuasores. Portanto, nesse sentido, nesta matéria, será que é possível reforçar o respectivo recurso humano, não? Tá, senhor presidente, obrigado, secretário, pela resposta dada.
quanto à segurança domiciliar. Acho que o Corpo de Bombeiros também fez bastante, especialmente na parte de sensibilização. E eu também peço aos colegas do CP para fazer a apreciação dos trabalhos feitos. E sobre o sistema Olhos no Céu, eu também sugiro que possa trabalhar, fiscalizar mais, controlar para os trabalhos do comércio paralelo ou da imigração ilegal. Praticamente podem não ser pontos negros de migração clandestina. Eu peço para fazer uma nova avaliação se agora vai haver novos pontos de migração ilegal. Obrigado. Deputado Yao Piu. Obrigado, senhor presidente. Agradeço e a resposta do senhor secretário, também comandante da BJ. Eu gostaria de partilhar a minha opinião sobre a identificação da origem por parte da empresa de telecomunicações, mesmo que não seja da tutela do senhor secretário, mas eu espero que o senhor secretário possa estudar um pouco sobre isto. Devido à tecnologia e ciência, é que não é possível identificar a origem de chamadas ou devido a problemas jurídicos, porque a maioria dos deputados presentes aqui também querem discutir sobre bola cibernética, porque através das redes de telecomunicações é que foi feita as atividades de bola. E eu sei que os senhores diretores já têm desempenhado grande trabalho. Tempo remanescente, eu vou passar a palavra ao governo para responder às questões que ainda não foram respondidas. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as questões dos deputados. Deputado Jiang Qinzhong falou sobre polícia turística, ou seja, a entrada de turistas nos bairros comunitários. Quanto da resposta à questão do deputado Chan Yak-lap, eu também disse que temos sistema de olhos no céu para monitorizar o ambiente, mas vamos também ajustar a patrulha da polícia, tendo em conta zonas negras de crime. E deputado Wang Simon falou sobre o SIM com 2 números de telefone. Sim, vamos comunicar com outras regiões vizinhas. Quanto à questão da bandeira nacional, sim, podemos discutir e estudar para ver se é possível, através de outras formas, para que a população possa usar a bandeira nacional. Mas se isto acontece mais, então é provável haver mais problemas. E quanto à execução da lei de forma proativa ou prospectiva, por exemplo, nas zonas antigas, temos de destacar mais agentes para fazer a patrulha. Sim, vamos fazer isto. E quando a intoxicação de monóxido de carbono, os bombeiros têm feito esses trabalhos. Vou passar a palavra ao comandante. Obrigado, senhor presidente. Quanto à questão do deputado Lan Hongsai, quanto à segurança na utilização de eletricidade, vou responder. E também quanto ao monóxido de carbono, intoxicação desta substância, e o CEPER, através de vários vias, por exemplo, WeChat, YouTube, divulga informações à população e também elaboramos folhetos para divulgação de informações sobre esta matéria e também elaboramos programa que vai ser emitido divulgado ou seja, já foi emitido na TDM,
e também distribuímos cartazes e folhetos para a respectiva prevenção, e quando aquela palestra também realizamos 87 palestras, tanto com a participação de mais de 6.000 de pessoas. E durante a inspeção de grande envergadura, também alertamos a população para prestar atenção à segurança contra incêndio. Também elaboramos então, ou seja, também realizamos trabalhos sobre o regime dos chefes de segurança contra incêndio. E em 2023 houve 15 casos sobre aquela intoxicação de monóxido de carbono. E desde 2019 o CEBER também colaboramos com os chefes de segurança contra incêndio comunitária. E para fazer inspeção ao fogão e também inspecionamos mais de 1.000 fogos. Além disso, o deputado Lansai também falou sobre a instalação de olhos no céu, nas fronteiras, porque perto disto, estas são das competências dos serviços da alfândega. Acho que os atuais já conseguem cobrir este âmbito. E o deputado ontem falou das empresas de telecomunicações em que os setores não conseguem identificar. Isto já é feito, mas só que não é muito divulgar, mas acho que podemos ainda divulgar, comunicar, haver uma comunicação com empresas de telecomunicações. Para outra questão, vou dar uma questão, a resposta mais simples. O deputado Maio falou-se sobre aquele aplicativo e-Police para os jovens para saber da responsabilidade penal. E também vai haver uma sensibilização online para reforçar os efeitos. Eu acho que podemos fazer um estudo, mas só que isto também tem que ter disponibilidade de recursos ou dinheiro. Vamos então fazer um estudo para ver se é possível promover isto em conjunto. O deputado Han Yek-han falou sobre a cibersegurança, tendo em conta as informações do mercado para ver sobre as lacunas, existentes lacunas para a prevenção de incidentes. Tem vindo a fazer isto. E claro que para as empresas privadas que não se pertencem a operadores de infraestruturas críticas, também vão fazer isto. Ainda sobre as formações regulares, como que isso é feito? Há dois tipos. Primeiro é feito para a própria pessoa e outro que nós dispomos para os nossos trabalhadores. Primeiro tem de ter em conta a lei que pode ter acesso a este tipo de formação. Sobre os serviços correcionais, o deputado Nguyễn Phái Lâm e Lan Wong também prestaram atenção aos trabalhos de serviços correcionais. Eu vou passar a palavra ao senhor diretor, faz favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em primeiro, eu respondo à questão colocada pelo deputado Chesai Wang em relação ao Guarda da Nacionalidade Estrangeira, para além de patrulha, fiscalização em loco, também sim, em relação aos trabalhos de reinserção social colocado pelo deputado Wang Hingfei, a nossa parte está sempre a cooperar com associações de serviços sociais
ajudar os respectivos interessados a voltar para a sociedade e também realizamos ensino recorrentes e também cursos universitários para facultar formações de vários níveis, tipos para a preparação da realização social por parte dos recursos. Até outubro, 31 de outubro, contamos com 609 recursos participantes e no ano letivo 2022 e 2023 contamos com mais ou menos 40 recursos participantes. E quanto ao apoio familiar, ou seja, a reconstrução da relação familiar, realizamos também atividades familiares ou através de planos de família fora da pressão para ajudar a reconstrução da relação familiar entre recursos e suas famílias e contamos com 18 famílias neste plano de família fora da pressão e também continuamos a reforçar os trabalhos de divulgação e sensibilização para apelar à sociedade para apoiar a inserção dos recursos e até ao momento cerca de 23 recursos que serão contratados após a sua saída de prisão e vamos introduzir um mecanismo inteligente de prisão e para concretizar um controle seguro de prisão, o que pode elevar a eficácia de trabalho dos serviços correcionais após a mudança do novo estabelecimento com o aumento do espaço e as atividades destinadas aos recursos vão ser aumentadas tendo em conta o desenvolvimento social, incluindo formação na área de restauração, de eletricidade, ou etc. E quanto à questão colocada pelo deputado Leilão Wong, que tem a ver com a falta de recursos humanos ou quartos, estamos a recrutar 63 quartos e com a introdução do mecanismo inteligente podemos poupar mais recursos humanos e com a nova concepção do novo estabelecimento podemos reduzir a mobilidade e contato entre recursos e os quartos, até aí uma poupança dos recursos humanos. Sim, quanto à questão colocada pelo deputado Ipsil Gai e quanto ao acolhimento do novo estabelecimento prisional nos últimos 10 anos, o aumento médio é 2,04%. Portanto, com o novo estabelecimento, as necessidades dos futuros 20 anos vão ser satisfeitas. E quanto aos dados concretos, a partir de 2005, a partir da sua entrada em vigor, entregamos 132 recursos de Hong Kong para Hong Kong para continuarem a cumprir as penas de prisão. Tenho dito. Quanto à questão da deputada La Choi sobre a passagem irregular de peões, já respondi e os outros deputados também colocaram questões semelhantes. Isto tem a ver com principalmente turistas. De facto, a PSP já está a realizar ações de sensibilização e divulgação junto de turistas. Nomeadamente, distribuímos folhetos nos postos transfronteiriços. E quanto às passagens frequentes, qual a sua definição e quais são os critérios? Há pouco já disse alta frequência e baixo risco, nomeadamente funcionários que trabalham na zona de cooperação aprofundada e também pessoal docentes da UMA, entre outros. E vamos negociar com os serviços competentes do Introchina para definir critérios.
deputado Gipsio Kai referiu sobre recurso ao transporte. Será possível aperfeiçoamento de procedimentos de denúncia. De facto, de acordo com a nova lei, os procedimentos já são mais simplificados, mas a PSP vai também continuar a comunicar com a TESAD para o seu aperfeiçoamento. Deputado Lan Hong-sai referiu sobre o sistema de olhos no céu para o combate à imigração ilegal. Qual o motivo da imigração ilegal? Normalmente tem a ver com as pessoas interditas de entrada em Macau e, portanto, recorreram a esta forma para entrar em Macau. Alguns disseram que vieram para Macau para julgar, mas acho que não é necessário recorrer à imigração ilegal para entrar em Macau para julgar. E no futuro vamos também comunicar com, ou seja, por enquanto não temos um plano para interligação de sistema com inspeção de jogo e também empresas concessionárias do jogo. E quanto ao ruído, vou passar a palavra ao comandante. Obrigado, senhor presidente. Quanto ao ruído do dia a dia, e este é um trabalho que a CBC está a fazer. Eu vou dizer a nossa dificuldade, porque no tratamento, normalmente, os queixosos, depois de fazer queixas, já desapareceu. E, além disso, também não quer assinar um documento. Portanto, tendo em conta esta situação, enfrentamos muita dificuldade na aplicação da lei e vamos trabalhar todas as vezes, mas não podemos obter o resultado. E são estas dificuldades que enfrentamos e também discutimos com o Serviço de Proteção Ambiental sobre esta matéria. Senhor Presidente, secretários, acho que já respondemos a toda a questão e não sei se os deputados querem colocar mais alguma questão. Quanto ao debate das leis sobre a área de segurança, já concluímos o nosso debate. Mais uma vez, agradeço pela presença do secretário e seus colaboradores. Então, a encerrada a reunião de hoje. Obrigado a todos.